Shabbat Shalom e sejam muito bem-vindos à nossa Paraxá da semana na sequência do programa Boi Kalá. Meu nome é Marco Rodrigues da Yeshivat Chuva Português e mais uma vez estamos aqui compartilhando com vocês novidades, compartilhando com vocês informações, compartilhando com vocês mais sobre a Torá, sobre os profetas e sobre os escritos de Boas Novas do nosso Mashiach Yeshua, cartas e a revelação. Bem, hoje, antes de começar, nós vamos fazer alguns anúncios muito importantes. É um convite especial para todo mundo que está aqui em Portugal, como nós estamos, e na Europa. No dia 12 e 13 de maio, nós teremos uma super mega conferência em Madrid. E nós estaremos todos nessa conferência que se chama Um Llamado ao Remanente, que é, desculpa meu espanhol, mas em português, um chamado ao remanescente, a presença do nosso Rabino Yitzhak Shapira pela primeira vez aqui na Espanha, aqui nessa parte da Península Ibérica, vamos à Espanha, e de diversos líderes também do mundo hispano-americano e também de Sefarade, daqui de Portugal. Vai ser imperdível. As inscrições elas já podem ser feitas, já estão abertas num site dedicado a isso, que é o remanente2023.com. Ou também, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode enviar um e-mail para a gente, está sempre aparecendo aqui embaixo, é o portuguese@chuvu.tv. Bem, o segundo anúncio, ou na verdade informativo, que nós sempre gostamos de deixar bem claro, quem vem nos acompanhando aí nos nossos programas, é quem é a Havatami, né? O Ministério Havatami, ou Havatami Ministries, né, é uma organização judaica que é voltada para a reconciliação entre Israel e o seu Mashiach, que é Yeshua. Mas também que judeus e gentios, ou pessoas das nações de todo mundo, possam adorar juntos ao único Deus, que é o Deus de Israel. E nós estamos voltados para quê? A Havat Ami, voltada para esse segmento educacional, ela mantém uma yeshiva. Yeshiva nada mais é do que uma casa de estudos, né? É o que muitas vezes é um pouquinho diferente do que nós conhecemos dos seminários teológicos normais, mas é uma família. Nós falamos aqui que é uma família. Nós convivemos, aprendemos, trocamos experiências juntos. E a Yeshiva, ela é aberta para todos os interessados que têm interesse em aprender mais sobre o Messias de Israel e também sobre os fundamentos judaicos da nossa fé. A Yeshivat Shuvu, que é, no caso, Shuvu, que significa retorne, volte, está com as inscrições abertas para o nosso ano Aleph, que é o primeiro ano, o ano 1, né? Com um programa que é denominado Retornando à Fé Apostólica. No total são 8 cursos, e esse programa é voltado principalmente para o início da sua jornada e para compreender também qual é o nosso papel no reino através de lentes judaicas. Nós vamos conhecer mais sobre o pensamento judaico-messiânico, a judaicidade dos evangelhos, vamos entender Paulo sob uma perspectiva judaica, e também nós vamos ter cursos especialmente gravados na Terra Santa, assim como uma introdução também ao hebraico bíblico e ao pensamento judaico. Ele foi desenvolvido, esse programa, ele é principalmente para líderes de denominações, congregações, o líder da célula, das igrejas, professores de escola bíblica, para todos aqueles interessados em aprender mais sobre a origem da sua fé. E nós temos, como eu falei, uma vivência, uma troca de experiência completamente diferente de qualquer curso, de qualquer seminário, de qualquer um que esteja aí, porque realmente é uma família. E eu troco de experiência não só com as comunidades de língua portuguesa, que nós temos alunos de língua portuguesa espalhados pelo mundo todo, mas também com alunos de outros idiomas, assim como eu falei da nossa conferência em espanhol, nós temos contato com todo mundo hispano, todo mundo latino, todo mundo em todos os cantos do mundo, mas também hoje a Yeshivat Shuvu já tem 8 línguas e já estão sendo traduzidas para mais línguas, né, entrando em mais países. Bem, agora começando sobre a paraxá dessa nossa semana, é a 17ª paraxá. Ela é a paraxá Itro. Itro, que o nome, na verdade, é o nome de Jetro, que é o sogro de Moisés. E Jetro é um personagem tão importante, mas tão importante que ele recebeu a honra de ter um nome na paraxá que contém as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Nós falamos no mundo judaico, judaico-messiânico, como as 10 palavras, né? Mas
como essa história de Jetro ela se conecta com a nossa história nesses últimos dias. Isso nós vamos ver hoje. Então vamos falar um pouquinho dessa paraxá. Ela começa com o encontro de Itrô, Jetro, e sua filha e netos, as filhas e netos de Jetro, que na verdade é a mulher, a esposa, e os filhos de Moisés, lá no deserto. Itrô havia ouvido falar das maravilhas que aconteceu ao povo de Israel na saída do Egito. E os comentaristas até discutem quais seriam essas maravilhas, né? Quais seriam o que chamou, o que Itrô, diz que Itrô ouviu, o que Itrô ouviu, o que foi esse cochicho todo que chegou até onde Jetro estava. E os comentaristas eles discutem e chegam à conclusão que uma delas, sem dúvida, foi a abertura do Mar Vermelho, que foi algo espetacular, né? Não precisamos nem falar sobre. Mas também, uma outra parte importante disso foi a vitória sobre Amaleque, a vitória sobre os amalequitas. Vocês lembram que nós falamos aqui na última paraxá? E aquela história que Uri e Arão ficavam segurando os braços de Moisés, quando os braços estavam erguidos, Israel vencia, quando os braços estavam abaixados, Israel sofria um revés, né? E por que Itrô teria ido visitar Moisés também? Também porque Amaleque, mesmo depois desse milagre do Mar Vermelho, desafiou Israel. E todas as nações que estavam temerosas ali em volta, elas perderam um pouco o temor, porque viram que Amaleque, de uma certa forma, prevalecia quando Moisés não estava com os braços levantados. Então, Itrô foi ao encontro de Moisés também como uma pessoa conhecida ou uma pessoa que tinha uma certa influência para demonstrar o apoio, a demonstrar, levantar o moral do povo de Israel que estava ali no deserto. Mas vamos falar de Itrô, Jetro. Esse homem que é conhecido no judaísmo como o homem dos 7 nomes, pois aparece em diferentes partes do Tanar, que é a Torá e os profetas, e ele aparece em várias vezes com um nome diferente. E já que nós estamos no livro de Shemot, que Shemot significa nomes, nós vamos ver agora o que fala um antigo texto midrástico, né? Um midrash, como eu falei, uma exegese, que serviu de fonte para diversos comentaristas, que é a Mehilta do Rabino Ismael, que leva esse nome, apesar de que quase certamente ela não foi escrita pelo Rabino Ismael, mas ele foi compilado nos segundo e terceiro séculos, mas com conteúdo até anterior ao primeiro século. Então vamos ver o que fala na Mehilta, falando sobre Êxodo 18, que é o início da nossa paraxá. E Itrô ouviu. Itrô tinha 7 nomes. Iter, ou Jeter, em português. Itrô, Jetro. Rovav, que é Obab. Reuel. Hever, que é Eber, em português. Putiel, Keni. E Eter, ele significa que ele acrescentou e ter uma seção na Torá, que é justamente o que nós estamos lendo aqui, que é Êxodo 18. Itrô significa ele era abundante ou iter em suas boas ações. Rovav, ele era amado, ou seja, Rovev, que significa em hebraico pelo Senhor. Reuel, ele era um amigo ou reá do Senhor. Hever, que ele era um companheiro, um Haver para o Senhor. Putiel é como ele desmamou-se, niftar da idolatria. Lembra até da história do El Shaddai, que significava seio, que podia amamentar? Mas aí estava falando no caso dos deuses pagãos, está falando da idolatria. E Keni, porque ele era zeloso, Kinei, pelo céu, e adquiriu para ele Caná, que significa em hebraico Caná, Torá. Bem, nós podemos ver quantos nomes e seus significados que tinha o nome de Itrô e tantos nomes diferentes. Por esses nomes tão diferentes assim, nós começamos a compreender quem seria Itrô, qual a personalidade, o que aconteceu com Jetro. Que diz lá no primeiro versículo dessa paraxá que era um sacerdote de Midian. Notadamente, ele servia a outros deuses, mas, pelo que vemos nessa paraxá, o reconhecimento por Itrô, por Jetro, que somente Adonai, o Deus de Israel, é o único Deus acima de todos os deuses, como diz lá no versículo 11 desse mesmo capítulo 18, fez toda essa mudança.
na vida dele, fez ele assumir tantos nomes que para você ver que são nomes positivos. Interessante é saber que Iter também consta no texto em hebraico lá de Êxodo 4:18. Quando você vai ler na sua Bíblia, provavelmente vai ter Jetro 2 vezes. Mas na verdade a primeira palavra está dizendo Iter, tá sem uma letra. Que em hebraico ela significa adicionar, acrescentar ou abundante, como eu li lá do Midrash, da Merrita. Mas também ela pode significar remanescente. Essa palavra pode significar remanescente. De fato, Jetro era um remanescente que começou a fazer o papel do remanescente, assim como nós o fazemos. E qual é o nosso papel? Nós falamos até um pouquinho hoje no início qual o papel da Ravatami, qual o papel da Yeshivat Shuv e qual o nosso papel para que leve essa parte de educação até vocês. Mas já pensou para parar qual o nosso papel? Qual o papel que nós devemos assumir? Muitos de nós tivemos enganados, né, e servindo até outros deuses. E um dia nós reconhecemos que o Deus único, o Deus de Israel, é Ele o verdadeiro Deus e não há nenhum outro além dele. Ou ainda, alguns de nós fomos criados num sistema onde não sabíamos muito das informações que nós estamos aprendendo aqui, que nós temos aprendido aí no canal da Ravatami, da Yeshivat Shuv, e estudando aqui sobre a Torá do Eterno, a natureza de Yeshua, que era judeu, e para quem Yeshua veio, que foi para seu povo Israel. E Jetro, após o bom conselho que foi dado a Moshe, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, segundo os comentaristas, retornou para sua família. Ou seja, após receber a Torá, as instruções diretamente de Moshe, foi como na sua grande comissão, né? Como falamos lá, o ir de fazer discípulos. Ele foi numa grande comissão para sua casa levar essas boas novas para os seus filhos. E como nós sabemos disso, né? Inclusive aonde está um dos outros nomes de Yitro, de Jetro. Nós vemos isso diretamente lá do livro que nós chamamos de livro de Shoftim, ou de Juízes, no capítulo 1, versículo 16, que fala o seguinte: os filhos do Queneu, ou Queni, como está no original, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad, foram e habitaram com esse povo. Então, os filhos de Queni, que era outro nome para Itrô, como já falamos anteriormente, eles saíram do seu lugar, depois de que nós imaginamos, Jetro voltou para sua casa e já convencido que era o Deus único, já com o coração convertido, ou até passado por uma conversão com Moisés, voltou para sua casa para levar essa boa nova à sua casa. E depois de alguns anos, esses filhos do Queni, esses filhos de Itrô, saíram e foram habitar no povo de Israel, ou seja, essa grande comissão, essa comissão de Itrô, ela foi cumprida. E vimos aqui que ele, principalmente, o que ele fez? Ele deu exemplo para seus filhos, ele deu frutos. A Merrilta, ela ainda, em continuação ao trecho que nós falamos aqui, ela diz que o nome de Yeter, né, que virou Itrô, na verdade a diferença entre um e o outro é um Vav, que ganhou um Vav ao final, virando Itrô, né? E ele compara essa virtude de Itrô, de Jetro, a virtude de Abraham, que virou Abraham, de Sarai, que virou Sará, ou até mesmo de Oshea, que virou Yehoshua, de Josué, né? Não só por ter reconhecido o Deus de Israel como Deus único, mas principalmente por ter provado por seus atos. Atitude é essa palavra que nós devemos ter em nossas mentes hoje. Não basta nós reconhecermos a Deus, mas termos atitude de demonstrar que Ele é o Senhor de nossas vidas. E isso precisa ser refletido em nosso dia a dia de alguma forma. E a forma que todos nós podemos fazer é cumprir mitzvot. O próprio Yeshua ensinou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vê que quem tem os mandamentos, as mitzvot, e as guarda,
é quem demonstra amor. É o amor atitude. Então, citando um pouquinho até um episódio parecido sobre a história até de Yitro, nós vemos que Yitro passou por um processo que nós chamamos de um processo de tikkun, um processo de retificação. E qual o Rabino Shapiro ele fala no livro As Boas Novas segundo a Covid-19 justamente sobre o que a importância de se fazer tikkun, ele faz um comparativo e qual o seu propósito final, né? Eu vou ler aqui da página 330 das Boas Novas segundo a Covid-19 um pequeno trecho. A zelosa retificação de nós mesmos, a fim de fazermos parte desse histórico tikkun, não depende de nossas moradas passadas, mas somente de nosso desejo e zelo em restaurar a honra e principalmente em ressuscitar o nome de José dentro da casa de Jacó, que é Israel. Então, como eu disse, tikkun é o processo de reparação, um conserto ou algo que nós precisamos mudar para que caminhe ou funcione da maneira correta. E quem seria José? Estaríamos nos referindo aqui ao Mashiach ben Yosef, ou o Messias filho de José, que é Yeshua, como dizemos Yeshua em sua primeira vinda. Nesse trecho do livro, inclusive, o Rabino Shapiro ele relaciona o zelo das pessoas, de uma das pessoas que é considerada de maior zelo em toda a Bíblia, que é Finéias, é Pinhas. Né? Até existe, e vamos falar em números, sobre uma paraxá com o nome dele, Pinhas. E era filho de Eleazar. E ele era filho de Eleazar, muito interessante, com uma das filhas de Putiel. Como vimos anteriormente, Putiel, novamente, um dos nomes de Jetro. E pode significar, né, na verdade, esse nome Putiel vem de que aquele que se apartou, ou patar em hebraico, da idolatria. Ou também, de certa forma, aquele que engordava, pitem, em hebraico, o gado para a idolatria. Então, vocês podem imaginar, o Rabino Shapira faz até esse comentário do Kliakar, que é um outro midrash. Imagina que Finéias pode ter passado por ser considerado neto daquele que era idólatra. E por seu zelo para com Deus e com sua atitude, muito importante, ele expiou, na verdade, todos os pecados de Israel e trouxe salvação. Sendo assim, Finés foi escolhido como sucessor dos sumos sacerdotes de Israel. E como diz o trecho do livro, lá na página seguinte, na página 331, a habilidade de Pinhas de superar sua provação pessoal ao agarrar-se à sua raiz espiritual serviu para assegurar o mérito eterno para toda a casa de Israel. Que seja um exemplo para todos nós que estamos retornando às nossas raízes espirituais. Através de nossos frutos, possamos também assegurar o mérito para quem? Para toda a casa de Israel. Mas retornando lá ao conselho dado por Jetro, a seu genro, que era Moisés, Moshe, e resumindo um pouquinho, não vou ler essa passagem, apesar de ser maravilhosa. Moshe, quando julgava o povo desde manhã até o anoitecer, Jetro viu o quê? Viu que Moisés ele ia se desgastar uma hora, porque era muita carga de trabalho. Imagina só, ficar sentado desde manhã até de noite julgando, ensinando o povo o tempo inteiro. E vinha todo mundo, cada dia vinha mais gente, mais gente, mais gente. Então, Itrô, dentro de sua sabedoria, ele aconselhou Moisés a que escolhesse, muito importante agora, dentre o povo, escolhesse homens competentes, tementes a Deus, honestos, incorruptíveis. E constituí-los o quê? Líderes encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Assim, Moshe, aceitando o conselho de seu sogro, o que ele fez? Ele cumpriu. E dizem os comentaristas, inclusive, que o tempo que Itrô passou junto de Moshe foi justamente o tempo que Itrô estava ajudando Moshe a capacitar essas pessoas, esses líderes. Mas o que nós temos de interessante aqui é justamente que sozinho nós não podemos conhecer de perto e julgar, explicar as leis e os ensinos de Deus, como está lá no versículo 16. Essa divisão de trabalho, na verdade, ela muito me lembra o que está lá no livro de Atos, que nós em hebraico nós chamamos de Masei Hashelirim, né? Ou o Ato dos Apóstolos, né? Que no capítulo 6, onde fala sobre uma situação muito parecida
que já começava a dar o quê? O ar do desgaste. O desgaste que Itrô preveniu Moisés de ter, já aparecia aqui. As viúvas de um grupo, que eram dois grupos, os judeus helenistas e os judeus de fala hebraica, na verdade, aramaica, se discute sobre isso, a viúva de um dos grupos estava sendo esquecida, né, na distribuição diária de alimento pelos talmidim, pelos discípulos, né? E os Shelirim, os apóstolos, os 12, né, seguindo os mesmos conselhos de Itrô, o mesmo conselho que Jetro deu a Moisés, o que eles falaram? Como está lá em Atos 6, de 2 a 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E assim nós vemos o quê? A instituição dos 7. Depois vemos nas cartas as qualificações dos líderes de congregações e dos chamashim, ou que no grego foi colocado como episcopos, em algumas bíblias traduzida como bispos e diáconos. E de igual modo como é o conselho de Itrô, as mesmas qualificações. Nada é novo, não mudou nada. E nós, aqui da Yeshivat Shubo Português, nós entendemos que é dessa forma que nós temos que proceder e seguirmos o conselho de Itrô. Sozinhos nós não podemos construir o reino. Então, por isso, nós convidamos vocês, como já falei anteriormente, pastores, líderes de comunidades de língua portuguesa, façam o seu papel como remanescente. Venham aprender conosco. Em nosso canal, semanalmente, nós temos diversos programas e material que nós temos disponibilizado gratuitamente. Venham aprender também através dos livros que a Havat Amit tem publicado. Venham também aprender através da Yeshivat Shubo Português com nossos rabinos e mestres. Rabinos, na verdade, que são judeus autênticos. Mestres que são extremamente capacitados, são doutores, pastores, líderes de congregações messiânicas. Venham também aprender para que vocês possam voltar às suas comunidades, assim como Jetro fez para a sua família. E juntos nós possamos nos encontrar e nos juntar, nos enxertar em Israel. Bebam da boa fonte, que é a Torá de Moshe, dos profetas e das boas novas de Yeshua, nosso Mashiach. Shabbat Shalom. Até a próxima. Até para a semana.